Vamos lá, pessoal. A gente vai falar hoje um pouco de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, eu nem vi como é que. Desenvolvimento sustentável já é algo que a gente escuta muito falar, né, em termos de sustentabilidade e tudo mais, mas talvez um dos principais méritos, né, da discussão da sustentabilidade, claro que a gente tem uma série de melhorias ambientais nas atividades, sobretudo industriais. E quando eu falo na indústria, estou considerando inclusive outras instituições, tá? De obtenção de meios de produção. Tá bom? Então, qual é a principal? Lá, quando se foi feito o relatório, eu nunca sei pronunciar, Burkett, eu não lembro o nome dela, que ela era a primeira ministra, né, da Noruega, e ela foi a presidente dessa comissão que fez esse relatório do Novo Mundo. Então, ela, ali, naquele momento, não foi a primeira vez que se falou no conceito de sustentabilidade, mas foi quando esse conceito de sustentabilidade ficou mais notório, né? Então, a questão do desenvolvimento sustentável é uma perspectiva de desenvolvimento que ele aconteça considerando também outros parâmetros, tá? A questão do social, do ambiental, tá? E não exclusivamente o econômico e financeiro. Beleza? Então, hoje, isso é algo que é dado não só na sociedade, tá? Mas também dentro das instituições. As instituições, tá? Entendem isso claramente, tanto que dentro das decisões das instituições, o fator esse social e ambiental, eles estão centrais. Então, tudo é questão central da questão ambiental. Tá? Porque, na verdade, essa questão ambiental hoje meio que não se separa, a gente fala muito em socioambiental. Então, vocês vão ter na empresa, vai ter sempre algum setor da empresa, algum departamento, coordenação que seja, que ela trata das relações com com as pessoas, com a vizinhança. Não necessariamente os parceiros, né, os routers, mas com a vizinhança, na região onde essa empresa está sendo localizada, com a comunidade ao redor. Tá? Isso olhando a questão social. Mas isso é feito também não por uma questão simplesmente de benevolência, também há uma exigência, né, mercadológica nesse sentido. A melhoria desse empenho em desenvolvimento sustentável dentro das instituições, especialmente, está muito associado a como a sociedade vê isso. Né? Se para a sociedade não houvesse a necessidade de melhorias e investimento em desenvolvimento sustentável, tá? Se não tivesse essa perspectiva, provavelmente as empresas não iriam realizar investimentos nesse sentido. E hoje a gente tem um debate mundial muito interessante, que inclusive tem sido puxado pelas grandes potências do planeta, especialmente Estados Unidos e China, né? Que é a questão da neutralização do carbono até 2050, se não me engano. Enfim, então há uma necessidade de investimento em desenvolvimento sustentável e passa, tá? Por investimento em fontes de energias alternativas, ou fontes alternativas de fontes, ou meios de obtenção de energia por fontes renováveis. Certinho? Então, o que é essa diferença básica entre o desenvolvimento e o desenvolvimento sustentável? Esse desenvolvimento é puramente as mudanças e transformações conduzindo para melhorar um processo, tá? Um progresso, aumentar. É um crescimento por si só. Eu não preciso. Aí eu vou estabelecer o que eu entendo de desenvolvimento, né? O desenvolvimento pode ser exclusivamente econômico, tá? Então, eu tenho uma empresa que ela desenvolveu bem se ela tiver um alcance, né? Um aumento na sua captação financeira, tá? Mas isso é um desenvolvimento isolado, tá? Quando a gente pensa no sustentabilidade, eu tenho um desenvolvimento, tá? Que ele tem como centro atender às necessidades do presente, mas também preocupado em não comprometer as gerações futuras. Tá? Então, é esse conceito de desenvolvimento sustentável, que é o conceito apresentado no relatório que eu citei ainda há pouco, relatório do Novo Mundo. Vocês me desculpem, mas eu não lembro o ano, mas eu acredito que foi nos anos 80, 86, enfim. Tá? Então, a ideia desse desenvolvimento sustentável é isso. Se vocês tiverem curiosidade, acho que a gente vai passar em algum momento falando um pouco aqui da nossa na Constituição. Não vou entrar muito no mérito dessa questão,
Mas na nossa Constituição de 1988 já tem uma grande previsão, né, já ela é permeada já nos seus vários artigos pela ideia do desenvolvimento sustentável, que, diga-se de passagem, bem interessante, até mesmo a Política Nacional do Meio Ambiente, como elas são. Contudo, a gente tem pouca aplicação dessas políticas, tá? E pouca aplicação do que é previsto na Constituição Federal. Mas essa Constituição ela já vem recheada de elementos que demonstram a preocupação já em 88 com o desenvolvimento sustentável. Tá? O que se... Desculpa. De novo, tá? Entre algumas questões básicas que se pretende alcançar com o desenvolvimento sustentável. Atender necessidades básicas da sociedade que merecem prioridade. Ah, professor, quer dizer que é só o desenvolvimento sustentável que garante isso? Não. Na verdade, quanto a atender necessidade básica da sociedade, é algo que hoje é feito, tá? Da sociedade, assim, hoje é feito. Só que não amplamente, não igualmente para todas as pessoas, para todos os países. Aí a gente está dando um exemplo, inclusive, de alimentação. Então, a sustentabilidade, ela passa por garantir essas necessidades básicas de forma adequada e em quantidade, com qualidade e quantidade adequada à população em todo o planeta. Tá? Quem tem um entendimento que esse desenvolvimento ele tem que ser para ele ser sustentável, ele tem que ser algo comum, né? Tem que acontecer esse crescimento, esse desenvolvimento em geral, tá bom? Então, atender essas necessidades básicas, mas sem exaurir os recursos, tá? Para atender as necessidades básicas das gerações futuras, tá? Tem-se como essa questão de prioridade, né? A questão da alimentação. E é interessante que sempre essas questões ligadas à manutenção da vida dos seres humanos, elas entram como prioridade no processo. Por exemplo, quando a gente trata de uso da água, a primeira prioridade numa questão de escassez da água é o uso para consumo humano e desententação animal, né? Que é o consumo da água para animais. Então, passa por ter essa prioridade, tá? A questão de outro objetivo, né, do desenvolvimento sustentável, né? Usar os recursos naturais para viabilizar processo tecnológico com o objetivo de manter a sustentabilidade do ecossistema através da minimização de impactos ao meio ambiente. Pessoal, para que eu consiga usufruir desses recursos e garantir um desenvolvimento tecnológico e impacto e uma minimização dos impactos ambientais, eu tenho que considerar outros parâmetros que não são exclusivamente econômicos, tá? Eu tenho que considerar o quanto que esse empreendimento, esse desenvolvimento, esse progresso tecnológico, ele está afetando as pessoas. O quanto que esse progresso ele está afetando o meio ambiente. Porque se a gente, quando fala nisso, parece muito uma questão de ambientalista, mas não, é uma questão prática. Por exemplo, os recursos naturais, eles são os insumos, fatidicamente, para a maioria se não para todos os processos tecnológicos. Todos. Seja água, seja minerais, seja produtos alimentícios, então são os recursos naturais. Beleza? Para eu conseguir produzir recursos naturais, eu tenho que ter condições naturais, mesmo que sejam por desenvolvimento tecnológico, condições para viabilizar a existência a existência e distribuição desses recursos. Ok? E para que eu consiga fazer isso, eu tenho que ter um meio ambiente minimamente capaz de produzir esses recursos. Então, quando eu falo que a necessidade de usar esses recursos naturais para viabilizar progresso tecnológico, é fundamental que seja isso feito de forma sustentável, porque, num certo tempo, esses recursos naturais podem ser exauridos e eu não tenho esses recursos, eu não tenho um progresso tecnológico. Por exemplo, a gente recentemente, com esses vários eventos, pandemia, guerra, tudo mais, a gente intensificou um problema que é a questão eu nunca lembro, dispositivos eletrônicos, qual é o nome deles?
Acho que dispositivos eletrônicos em gerais, não tem problema até na questão de carros, enfim. Então, mas esses todos são produtos que são a partir de minerais, tá? São produzidos a partir de minerais. A gente está falando de que vai desde a água que a gente bebe, e eu estou colocando a água que a gente bebe no sentido de um produto, até esses eletrodos, né, utilizados em dispositivos eletrônicos. E todos eles, para haver um desenvolvimento tecnológico, aumentar sua produtividade, eles passam por ter esses recursos esses naturais. E se eu não conseguir ter um ambiente minimamente equilibrado para continuar fornecendo recursos naturais na quantidade e qualidade necessária, eu não tenho progresso tecnológico. Então, é um ciclo, tá? Eu preciso consumir, tá? Para ter, a princípio, eu preciso consumir para ter esse progresso. Contudo, eu tenho que garantir que isso seja um ciclo, então eu tenho que garantir a sustentabilidade, que esse progresso seja sustentável. Essa é a ideia do desenvolvimento que sustentável, de que eu consiga obter tanto o crescimento, o retorno financeiro, mas nesse processo eu tenho que garantir um meio ambiente adequado, né, equilibrado, e um impacto social minimizado, ou seja, eu tenho que ter um ambiente que as pessoas consigam viver, tá? E esse das pessoas conviver passa por ter condições ambientais adequadas e que nesse processo, no processo de alcançar ganho financeiro, eu não quebre esse equilíbrio. Professor, isso não é como é o nome? Uma ilusão? Não, na verdade, assim, em geral, naturalmente, quando a gente pensa no sustentável como aqui o financeiro, o social e o ambiental em dois, três grupos, né? O que acontece na prática é que geralmente o financeiro ele acaba ocupando uma importância maior. Contudo, a questão do conceito de sustentabilidade faz com que, mesmo com esse anseio por algumas instituições da questão financeira, a gente tenha na mesa a discussão sobre a questão ambiental e sobre a questão da sociedade, como esse progresso, essa produção, ela pode afetar essa comunidade, essa sociedade, tá? Outra questão, objetivo, é harmonizar a exploração dos recursos naturais, os investimentos, o desenvolvimento tecnológico e mudanças institucionais que, em conjunto, afirmam o potencial de geração presente e futura. Então, é que esse processo ele não pode ser exclusivamente da iniciativa privada, ele não pode ser exclusivamente do setor público, né? Ele não pode ser uma ação individual, tá? Tem que ser coletiva. Então, tem que envolver todos os entes, né? A sociedade em geral, as instituições, o poder público, o tomador de decisão e as instituições privadas. Tudo isso trabalhando em harmonia para que tenhamos, sim, um potencial de garantir recursos hoje e para as gerações futuras. Aqui é um conceito do meio ambiente, né, dessa lei do ambiente, da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Vocês vão ver que é de 1981. Tá? Essa lei aqui federal é a lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Beleza? Onde tem o conceito de meio ambiente, que é conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permitem, abriga, rege a vida em toda a sua forma. Então, tudo isso aqui onde a gente tem vida, é o meio ambiente, de acordo com a Constituição Federal. Ou com a Política Nacional do Meio Ambiente, desculpa. E foi que não passou daqui. Pessoal, eu falei rapidinho que o meio ambiente, aí vou voltar a falar não meio ambiente, mas vou falar dos recursos naturais, né? Porque é o que é fornecido pelo recurso natural. Eu vou agora limitar ainda mais isso, em vez de falar recurso natural, eu vou falar da água, tá? Que é um recurso natural que talvez a gente tenha... Desculpa, pessoal, esse horário é complicado. E me diz uma coisa, vocês estão ouvindo bem? Que eu estou um pouco longe do computador. Estou todo descansado aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo bem. Então? Vocês estão ouvindo ou não? Sim, professor. Sim, professor, estamos sim. Beleza. Então, o que acontece? Então, agora a gente falando de um recurso natural, eu vou limitar. Em vez de recursos naturais, vou deixar um negócio mais palpável. A água. Por exemplo, a água,
A mesma água que a gente consome, e sem ela a gente não consegue viver, né? Nós temos também a água que é comercializada. A gente também tem a água que é utilizada em processo de mineração. Nós também temos a água usada para lavar o chão de uma fábrica. Eu também tenho a água que é usada para geração de energia. Então, o que eu rapidinho aí, eu estou falando do recurso natural, que ele é meio, é fim, tá? E é meio, é fim e é intermediário de qualquer processo de produção, tá? Ele é acessório, inclusive ele pode ser acessório no processo de produção. Então, esse é um recurso natural que ele, além de ser essencial para a vida, ele é tudo, tá? Ele pode ser o objetivo, que é o produto final, pode ser vendido, água, como é visto, né? Ele pode ser uma atividade meio para limpeza, na atividade de mineração. Ele pode, inclusive, fazer parte do produto. Aí a gente pode falar das bebidas, que vem mais na cabeça. Tá? Então, enfim, o que eu estou falando? Que esse recurso natural, ele tem uma função econômica, tá? E não é só a água. Eu usei o exemplo da água, que é uma coisa que a gente vê mais no dia a dia, mais próximo. Mas os recursos naturais, em geral, eles têm função econômica. Eles são a base para a produção de uma infinidade de meios para o desenvolvimento tecnológico ou progresso tecnológico. Tá bom? E eles têm esses recursos têm um valor agregado. Ok? Por isso, dada essa importância e com o debate, foi demonstrado que é preciso conservar. Eu posso usufruir desses recursos naturais, contudo, eu tenho que garantir que eles continuem lá, tá? Porque os efeitos, eles não serão meramente ambientais, eles serão ambientais, econômicos e sociais. Porque, naturalmente, esse processo, eles estão todos interligados, tá bom? Então, como o meio ambiente fornece esses recursos e que tem função econômica importantíssima, seja, como eu falei para vocês, como meio ou como auxiliar ou como produto principal, ele tem essa finalidade. Beleza? Nesse processo, a gente tem algumas ações que é feito dentro das instituições, tá? E, na verdade, essas ações, pessoal, a gente sempre fala nas instituições, mas a gente também tem que se incluir nesse processo. Lembra que quando eu falei em harmonizar, eu comentei que tem que harmonizar tanto as ações das instituições privadas, as públicas e da sociedade, mas não é na sociedade só como cobrança, né? Que tem que ter, claro, tá? Mas ela sendo agente também de transformação no sentido de propor ações que valorizem e contribuam com o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, algumas mudanças de comportamento, descarte de lixo na rua, tá? A falta de preocupação em andar um pouquinho mais com um copo descartável na mão até um lixo, ou uma bagana de cigarro, o que seja. Isso são algumas coisas comportamentais que nós não fizemos. E isso também é questão de consumo, não é? E consumir de forma mais consciente. E aí a gente tem um exemplo muito que eu uso muito, né? A questão de compra de celular. Agora não, né? Que o negócio está tudo muito caro, né? Mas quando é possível, as pessoas trocam de celular em função da mudança de uma câmera, aumenta não sei quantos pixel, enfim, aumenta a qualidade dessa câmera, eu vou comprar um celular novo com apenas essa diferença. Então, ter esse consumo mais consciente, porque quando a gente compra sem descontrolado, a gente vai estar, primeiro, comprando o que não precisa, né? Isso aí a gente já está fazendo, né? É um gasto de dinheiro. Mas, fora isso, eu estou criando passivo, porque a partir que eu compro um novo, o antigo é deixado de lado. Então, eu crio um passivo ambiental. Com exemplo de celular, um passivo ambiental eletrônico, cheio de materiais, de metais tóxicos, potencialmente tóxicos, na sua estrutura, tá bom? Mas aí a gente pode puxar para uma série de outros exemplos em que a questão do consumo, ela aumenta a geração de resíduos, mas não só aumenta a geração de resíduos, mas ela também faz com que a indústria, as instituições trabalhem mais para produzir mais e garantir essa
Qual é a palavra? Tá vindo na minha cabeça só sanha, mas não é. Na cabeça essa vontade de consumir desenfreada, tá bom? Aí, quais são as questões? Esses resultados, eles demoram muito tempo a acontecer. Tá? É um processo que é demorado. Então, como tu não tem um resultado esse imediato, né, da melhoria do desempenho ambiental da instituição ou da sociedade, acaba que isso não estimula, porque a gente não vê essa praça. E custa dinheiro no começo, né? Tem que haver um investimento em tecnologias mais limpas, em filtros de gases mais eficientes. Tem que haver todo um processo de reorganização da estrutura da processo de produção para garantir que esses materiais sejam mais sustentáveis. Aqui a gente tem a disposição, pode ter investimento nessas ações ambientais na disposição, e aí a gente falou sobre lançamento de lixo e tudo mais. O marketing, né? A gente tem que vender essa ideia com maior... Atualmente eu acho que isso tem sido bem feito, né? Hoje todo mundo sabe um pouco do que é aquecimento global, pelo bem ou pelo mal, e também há uma discussão muito grande sobre a questão da descarbonização da matriz energética mundial, tá? E o consumo por meio do transporte, a gente tem gera muito. Então, a gente tem aí, pessoal, uma série de áreas em que pode ser tomada ações para que o desenvolvimento sustentável, seja uma realidade. Um projeto de desenvolvimento, com melhoria na matéria-prima, na produção de novos materiais, enfim. Pessoal, na Constituição, né, eu falei para vocês que a Constituição ela é permeada, né, de desenvolvimento sustentável. Então, ela tem, inclusive, alguns instrumentos. E esses instrumentos também na Política Nacional do Meio Ambiente. Tá? E esses instrumentos, aí a gente, quando fala na Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, como a gente mostrou ali, de 81, o que acontece? A gente tem o agente, né? A gente tem 3 entes que trabalham para que no Brasil a gente tenha um desenvolvimento sustentável. Temos os agentes, né? Temos os bens a proteger, que são os objetivos, e temos os instrumentos. Os agentes são o executivo, por meio do IBAMA, os conselhos e tudo mais, e temos os instrumentos. Como é que é isso? Os agentes usam esses instrumentos para proteger os bens a proteger, que é o objetivo. É a qualidade da fauna, da flora, da vida, da qualidade de vida das pessoas, enfim. Não vou entrar nesses detalhes. E esses instrumentos, pessoal, são instrumentos legais, em geral, tá? A gente também tem instrumentos como a isenção de impostos e tudo mais, tá? Então, eu tenho aqui desenvolvimento sustentável, eu tenho como esse instrumento estudos de impacto ambiental e licenciamento. Tá? Esses estudos de impacto ambiental e o licenciamento, eles, na verdade, se confundem, mas são coisas diferentes, tá? Porque eu tenho licenciamento de vários tipos, tá? Eu tenho o licenciamento na legislação, a gente tem o licenciamento prévio, o licenciamento de instalação e licenciamento de operação. Esse licenciamento prévio é um licenciamento que é o LP, tá? É um licenciamento para permitir a instalação de um determinado empreendimento. A licenciamento de instalação é para que esse projeto seja implantado. E a licença de operação é para garantir que esse projeto que foi apresentado lá atrás, ele está operando adequadamente. Tá bom? Então, e esse tipo de licenciamento, que só depende de um LP, uma LI e uma LO, ele é um licenciamento mais simples. E esse licenciamento só pode ser feito por atividades que que não gerem impactos significativos no meio ambiente. Tá? Professor, como é que eu sei isso? Geralmente nas legislações estaduais, tá? Elas vêm com uma lista, né, nos anexos, uma lista de atividades que são consideradas significativas ou não, tá? De impacto significativo. Inclusive,
ela vem estabelecendo, quando a gente fala de empreendimentos imobiliários, vem inclusive com dimensionamento, há tantas casas, ou a área superficial ocupada e tudo mais. Então, isso é um dos instrumentos. Outro instrumento que nós temos são as auditorias ambientais. As auditorias podem ser de primeira, segunda ou terceira pessoa, tá bom? São auditorias que elas podem ser externas ou externas, tá? Quem trabalha aqui, ou já trabalhou, estagiou em alguma fábrica, sabe que sempre acontecem essas auditorias, tá? Hoje, muitas dessas auditorias, elas são muito multidisciplinar. Por exemplo, eu não tenho uma auditoria só do meio ambiente. Pode acontecer que eu não tenha, tá? Eu tenho instituições que têm auditoria do meio ambiente, auditoria da CIPA, né, que é de proteção a acidentes, a auditoria de algum programa interno de manutenção, enfim, sempre tem essas auditorias, tá? E a auditoria ambiental, ela é uma ferramenta interessante para fazer a avaliação do desenvolvimento de um possível sistema de gestão ambiental implementado naquela instituição. Aí a gente entra no sistema de gestão ambiental, que eu não vou falar muito sobre ele, porque o sistema de gestão é algo mais complexo. É uma organização para a gestão ambiental, tá? Daquela instituição. E esse sistema de gestão, ele passa por detectar não conformidades e eliminá-las, tá? É um processo de melhoria, né, da gestão propriamente dita, mas necessariamente não quer dizer que a implantação de uma gestão ambiental, ela tem como objetivo a melhoria do desempenho ambiental daquela empresa, tá? Zoneamento ambiental, a gente vai falar um pouco mais na frente, tá? O zoneamento ambiental, ele tem essa perspectiva de determinar qual é o uso prioritário do solo, por exemplo, tá? De todas as regiões. Esse zoneamento ambiental, zoneamento ambiental, ele geralmente está previsto ou deve ser considerado no plano diretor das cidades, tá bom? Quando a gente pensa no segmento ambiental, no segmento municipal, tá? Aí a gente vai ter plano de manejo, né, de levantamento de passivos ambientais, né, e o programa de recuperação de áreas degradadas. Esse programa, pessoal, o BRAD, né, é um programa que ele tem uma necessidade de acontecer, inclusive ele é proposto antes, inclusive, do empreendimento fechar. Porque quando há uma construção, a instalação do empreendimento, dependendo da região, a abertura de vias, né, a passagem de caminhões, então, e quando o empreendimento é concluído, essas vias que foram abertas, esses efeitos deletérios ao ambiente causados por aquele processo da obra, eles têm que ser feitos em recuperação. Mas não só, a gente tem a recuperação também de áreas, por exemplo, do empreendimento quando ele fecha. Então, há todas essas questões. E o programa de educação ambiental, de ver como se esse processo de educação ele é importante na construção, né, de um desenvolvimento sustentável. Esse EIA, que é o Estudo de Impactos Ambientais, ele pode muito bem estar casado, né? Tá? EIA-RIMA, né? E, geralmente, confunde-se, né? Pensando que é a mesma coisa. Não, a gente tem um estudo de impactos ambientais, tem relatório de impactos ambientais. Esses estudos de impactos ambientais, ele pode ser estudos de impactos ambientais, por exemplo, eles são feitos por equipes multidisciplinares, que vão desde sociólogos, químicos, engenheiros ambientais, engenheiros da área do empreendimento, engenheiro eletricista, enfim. Tá? É uma equipe multidisciplinar. É tanto que cada estudo ele pode ser de uma área específica. A gente vai fazer o estudo da questão arqueológica, o outro vai ter o estudo de impactos ambientais na área de geológica, enfim. Tá? E no final, a gente vai ter um relatório de impactos ambientais, que seria essa barra aí, REI e a RIMA, né? Esse relatório ele tem uma finalidade, que é pegar todos esses dados e conseguir fazer esse documento de forma que ele seja um documento decrutível para a maioria das pessoas, ou seja, que seja um documento de informação e comunicação acessível às pessoas. Tá bom? Então, essa é... Porque sempre falei a RIMA, mas não são bem... esse RIMA vai ser um relatório que vai ser composto desses aí a RIMA, esses estudos de impactos ambientais. Tá bom? Então,
Esse estudo de impacto é um conjunto de atividades de caracterização, análise, avaliação e planificação, destinado a estabelecer essa viabilidade ambiental da implantação, operação e manutenção de um dado projeto, tá? Esse empreendimento, ou de empreendimento, tá? Eles vão identificar, nesse estudo de impactos ambientais, né, as caracterização os impactos ambientais, os efeitos benéficos e adversos e a ocorrência nessa região. Pessoal, basicamente, no estudo de impactos ambientais, eu levo em consideração duas questões, tá? O que a força, a ação daquela atividade, ela vai exercer sobre o ambiente e a capacidade daquele ambiente suportar ou a sua resiliência sob enquanto esse objeto da ação daquele empreendimento. Vamos lá. Vamos colocar que o empreendimento ele exerce uma força, né, de degradação ambiental, tá? Essa força, esse vetor força aplicado pela implantação do empreendimento, tá? Ele vai se aplicar sobre a área, né? Sobre a área onde esse empreendimento vai ser instalado. A capacidade de resiliência dessa área, ela pode ser uma capacidade grande e uma capacidade pequena. Quando essa área não tem a resiliência necessária para a implantação daquele empreendimento específico, aquele empreendimento naquela área, ele não pode ser, qual é a palavra? Ele não pode ser aprovado, tá? Por exemplo, a gente sabe que esses lixões, aterro, a gente tem uma percolação muito grande de chorume, né, em função do processo de oxidação desses lixos. Enfim, que a gente sabe, um conjunto de processos de oxidação de matéria orgânica carregado muito contaminante, né? E, naturalmente, se eu não posso, tendo um rejeito desse, eu não posso colocar o empreendimento numa área que eu tenho uma permeabilidade muito favorável que pode alcançar esses poluentes, podem chegar facilmente ao lençol freático. Então, se eu tenho essa condição nesse terreno, fatidicamente, esse empreendimento não pode ser instalado naquele terreno, mas ele pode instalar em outro terreno que não há que não há tal facilidade de percolação desse poluente. Beleza? Então, é isso. Então, o que ele faz nesse estudo, né? Quem está propondo o empreendimento tenta provar, né, tenta demonstrar que aquela área ela tem resiliência suficiente para resistir à força, tá, de degradação exercida pelo aquele empreendimento. Beleza? Claro, pessoal, que nem todo impacto ambiental ele é positivo. Aí tem impacto ambiental benéfico. Geralmente, eles associam esses impactos ambientais à questão dos efeitos socioambientais, geração de empregos e tudo mais, que entra como forma de mitigar os impactos ambientais de um determinado empreendimento. Tá? Essa caracterização do empreendimento, tá, é um dos primeiros passos da alternativa. O primeiro passo que cai para alternativas locacionais e tecnológicas. Tá? Eu tenho que, tudo que eu falei é ver quais são as possibilidades dos locais, as possibilidades de locais disponíveis para a implementação desse projeto e ver se, quando eu coloco isso, quais são os locais disponíveis. Beleza, eu tenho 10. Desses 10 locais disponíveis, quantos têm resiliência ou podem resistir ou são adequados para a implantação desse tipo de empreendimento? 4. Beleza? Aí vem outros fatores para serem considerados. Então, às vezes, nesse processo, algumas regiões no plano diretor da cidade já faz todo esse estudo para, inclusive, direcionar onde determinado empreendimento pode ser implantado na cidade. Isso acontece, tá bom? Quando se tem uma questão de planejamento, tá? E nessa caracterização, a gente vai entrar o quê? Alternativas locacionais, conformidade legais, né? Conformidade com plano, programas, projetos, tudo isso para ser previsto nesse EIA-RIMA, tá bom? Determinação e caracterização da área de influência do empreendimento tem que ter ali, porque, por exemplo, eu tenho uma área aqui, sei lá, de 10 hectares, aí que eu tenho um empreendimento. Esse empreendimento, digamos que seja
sei lá, uma mineradora, tá? Eu não posso imaginar que tu tem uma atividade de mineração e que tua única área de influência é o terreno de 10 hectares. Não. Tu vai ter lançamento de material particulado em não sei quantos quilômetros, tu vai ter lançamento de alguns poluentes que não tratados ou até tratados, que vão alcançar balneários ou áreas de captação de água potável. Então, tudo isso tem que ser considerado, tá? Na avaliação da área de influência do empreendimento. Aí, claro, que a gente tem área de influência direta e tem área de influência indireta. Outras questões a ser consideradas: fazer o diagnóstico ambiental do meio físico, biológico e antrópico. Esse antrópico entra essas questões que eu falei para vocês de ancestralidade. Pessoal, estou falando muito rápido? Tá dando para entender? Eu tô achando que estou falando rápido. Vocês estão aí? Tá, não para entender, professor. Tá, então vamos lá. Então tem aqui. Aí eu vou fazer esse prognóstico, né? Além do diagnóstico, eu tenho que fazer um prognóstico ambiental, ver quanto tem que ter uma perspectiva e os efeitos que vão ser gerados pelo empreendimento, né? E claro que eu vou ter que colocar assim, os planos, ações, projeto, tudo nesse estudo, tá? Outro instrumento interessante, né, na questão é a auditoria ambiental. A gente já comentou um pouco, né? Essa auditoria ela tem finalidade de identificar as não conformidades, né, existentes, tá, no empreendimento. O que é não conformidade? Pessoal, na atividade, em qualquer atividade industrial, em qualquer empreendimento, eu tenho uma série de parâmetros de controle, tá? Porque, por exemplo, por exemplo, que aconteceu o rompimento de barragem, quanto a o que aconteceu em Fukushima, pessoal. Inundou, né? Inundou a coisa ali, foi um tsunami, né? Um exemplo. Enfim, quando tem algum dito acidente ambiental, tá? Um evento, um evento ambiental como esse, sempre diz assim, não aconteceu porque ou choveu demais, ou não se esperava que isso acontecesse e tudo mais. Mas tem uma série, qualquer prosseguimento, esse empreendimento, e nas suas várias atividades, né, a gente tem uma série de parâmetros de controle de qualidade. Parâmetros de controle de qualidade e de segurança. E esses parâmetros são dentro de uma faixa. Às vezes uma faixa que é respeitável, ou seja, por questão de legislação, ou por processos internos daquela instituição, tá? O processo interno daquela instituição. Então, tem esses parâmetros. O que acontece? A não conformidade é quando esse parâmetro está fora do que é estabelecido, ou na legislação, tá? Legislação, aí eu estou falando legislação estadual, municipal, nacional, sei lá, ou dentro dos parâmetros estabelecidos pela empresa. Lembrando que esses parâmetros da empresa, eles só podem ser mais restritivos do que a legislação vigente. Não podem ser mais permissivos, não, podem ser mais restritivos. Que é o que acontece na maioria dos casos por conta dessas disputas, né, da imagem das empresas no campo internacional, especialmente. Tá bom? Então, a gente tem aqui a auditoria ambiental, tem como ponto focal o empreendimento e os processos existentes. Tá? Pessoal, eu não expliquei o que é uma não conformidade. Por exemplo, dado o meu empreendimento, o efluente da estação de tratamento de esgoto ele tem que estar entre pH 6 e 9. Beleza? Aí só que o pH, na semana, quando a gente foi lá, teve várias vezes que ele ficou 10. Então, isso é uma não conformidade. E essas não conformidades, elas já tem que ter um procedimento operacional para que seja sanada, ou pelo menos para que seja investigado e verificar o que está acontecendo. Então, isso é uma não conformidade. Por exemplo, uma faixa dessa pH que ele está fora, ou por estar muito alto ou por muito baixo. É um exemplozinho básico de não conformidade. Mas essas coisas vão desde número excessivo de acidentes de trabalho, número de pessoas que foram encontrar operação
de operadores que não usam EPI. E aí tem uma série de coisas. Número de acidentes, lançamento de produtos químicos na estação de tratamento de efluentes, enfim. Então, tem todas essas questões da coisa. Então, mas tudo isso associado à auditoria, às não conformidades. Né? Por exemplo, aqui a gente tem exemplo, não respondam adequadamente às decisões normativas e legais que eu falei, provoquem efeitos ambientais adversos de qualquer ordem, seja física, biológica ou de ordem. Isso aqui é uns casos, o que pode gerar as não conformidades. Não cumpram corretamente sua finalidade específica e não reabilitem, tá, as eventuais alterações de efeitos ambientais negativos que promoveram. Tá bom? Pessoal, estou só tomar uma água aqui. Vamos lá? Então, a gente tem essas questões da auditoria ambiental. O sistema de gestão ambiental, pessoal, ele tem essa finalidade. Tá? Ele vai atuar como todos os processos produtivos, organizacionais, sistemáticos e permanentes, todos voltados para a questão ambiental. Esse sistema de gestão ambiental, ele tem essa finalidade. E hoje, eu falei ainda há pouco para vocês, é uma questão central dentro das instituições. Tá? Atua em todos os processos, desde manutenção, melhoria das questões de viabilidade ambiental. Então, ele está centrado, inclusive, na questão dos investimentos, as decisões sobre inclusive, que investimento passam pela questão ambiental, considerando a importância desse parâmetro nos dias de hoje para a marca. Né? Aqui tem alguns benefícios, né, potenciais. A gente vai falar por alto aqui só sobre sistema de gestão ambiental, tá, pessoal? A gente não vai entrar, não. Aqui, assegura aos clientes comprometimento com uma gestão ambiental, né, de forma que seja isso observável, né, digamos assim. Manter relações públicas com a comunidade, aquilo que eu falei, pessoal, toda empresa hoje em dia, se ela tiver numa circunvizinhança, tiver comunidades ao redor, elas estabelecem, tem até um setor só para isso, às vezes é departamento de pessoas, não sei o que e tudo mais, mas tem que ter esse contato, que é uma exigência, inclusive, desse sistema de gestão ambiental. Sabe, fazer os critérios de investidores, melhorar o acesso, né, ao recurso, fortalecer a imagem e a participação desse mercado. Essa questão da imagem, pessoal, talvez seja o que mais provoque, né, o investimento hoje na sustentabilidade dentro das instituições. Porque como hoje isso é uma demanda da sociedade, então se é uma demanda da sociedade, as instituições elas têm que suprir. Porque se elas não suprirem, elas perdem competitividade. E, sobretudo, competitividade internacional. Então, essa imagem ela tem que ser fortalecida e essa imagem forte ela aumenta a participação no mercado. Tá? Inclusive, o sistema de gestão, quando ele é certificado, né, esses efeitos são ainda mais intensificados. Continuando, outros benefícios podem ter o atendimento de critério de certificação do vendedor, aprimorar o controle de custo, enfim, tem uma série de benefícios associados a um sistema de gestão, tá? Mas, sobretudo, a imagem, talvez seja a imagem do produto, essa imagem, quando a marca ela está associada a uma empresa sustentável, né? Aí, pessoal, isso tem certificação, tem selos, assim, vocês vão ver muito eu vou ver se eu tenho algum aqui, ó. Tô vendo? Vocês têm selos, assim, Nipucara de manteiga,
Aqui eu não tenho nenhum. Que demonstra assim, esse produto foi feito com água de reuso. Esse produto ele tem um selo porque ele foi feito a partir de madeira proveniente de reflorestamento. Então, tem uma série de selos para dar esse caráter, para fortalecer a imagem de uma marca. E esse processo de certificação, de ter selo, passa por um sistema de gestão ambiental devidamente estruturado. Aí nós temos alguns objetivos, né? Identificar e controlar os aspectos, né? Aspectos, né? De impactos significativos, né? Aquilo que a gente falou, né? Identificar oportunidades ambientais, identificar exigências, estabelecer políticas ambientais. Pessoal, dentro do sistema de gestão, a gente não pensa que é só... O sistema de gestão ele não é só um documentozinho, não. Ele tem uma série de outros elementos, com projetos e planos, tá? E o que é isso? Por exemplo, entra no sistema de gestão ambiental a questão de acidentes, tá? Por exemplo, pode entrar. Então, eu vou ter um plano para prevenção de acidentes, tá? Então, eu vou ter esse plano lá. Isso entra dentro do sistema de gestão. Eu vou ter um projeto de implantação de usos não sustentável, a palavra que eu queria usar, de uso responsável da água nas limpezas, no processo de limpeza. Então, tudo isso entra dentro do sistema. Então, tem essa questão de... Isso parte da política ambiental da empresa, tá bom? Pessoal, e o sistema de gestão, ele só vai conseguir alcançar os objetivos dele quando a implementação, ela passa por, inclusive, pelos... não diria o dono, mas pelos acionistas, pela a direção geral daquele empreendimento, daquela instituição, tá? Todo o desenvolvimento do SGA, pessoal, e a maioria desses programas de qualidade, eles seguem mais ou menos esse sistema aí, que é o PDCA, né? Que é planejar, fazer, checar e agir, né? É plan, do, aqui eu falei o quê? Check e action, tá? Esse PDCA, ele é o princípio básico da maioria dessas questões de gestão, tá? Mas como esse PDCA, ele também é seguido no sistema de gestão, que é a certificação por ISO 14001, tá? Lembrando que certificação não é algo que é obrigatório. Eu tenho um sistema de gestão que eu avalio, né? Claro que isso não é uma ação pessoal, eu tenho contratação em consultoria e tudo mais. Eu avalio que meu sistema de gestão pode se adequar a ISO 9000, então eu coloco meu empreendimento, minha instituição, para ela ser submetida a essa certificação. Essa certificação ela é voluntária, tá? Mas o retorno em termos de imagem é muito grande, inclusive de abertura de mercados internacionais, quando tem uma certificação esse da ISO, tá bom? Vamos lá. Aí planejar, a gente vai ter planejamento de aspectos ambientais, quais são os requisitos legais, objetivos e metas. Os objetivos e metas eu tenho que ter objetivos, metas e estabelecer os responsáveis, tá? Vou ter programas de gestão ambiental, então isso é planejar. Como fazer? Estruturar a responsabilidade, que eu até falei ainda há pouco, né, em objetivos e metas, treinamento, comunicação, porque todos os componentes, desde do gerente geral ao operador, à pessoa que faz a atividade de limpeza, os terceiros, eles precisam ter conhecimento do que está se passando em termos de política ambiental da empresa. Por isso, essa comunicação ela tem que ser muito fluida e acessível a todos os segmentos da empresa. Controle de documentos, controle operacional, as questões de gestões básicas, tá bom? Check, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, checar, corrigir. Feito isso, planejou, fez? Vamos ver se fizemos da forma correta. Fizemos como esperávamos, como planejamos. Não, então, para isso, a gente precisa checar. Aí é feito monitoramento, ações corretivas e preventivas são realizadas, registros e auditorias. Isso é a forma de checar se o que foi planejado foi feito de forma adequada. Checou, então a gente vai agora agir para melhorar, a partir das análises críticas feitas nesse cheque. E depois o ciclo continua. Isso é que a gente chama de melhoria contínua, tá? A gente vai falar daqui a pouco dela, tá bom? Tá? E algumas normas brasileiras aqui, pessoal, a norma principal
tá mais, assim, a certificação não é ISO, né? E a gente tem a norma brasileira baseada nessa ISO, que é a ISO 14001, que é a especificação de diretrizes para... A gente tem a família ISO, trata da gestão ambiental, tá bom? Então, a gente tem a especificação de diretrizes para uso da água, diretrizes gerais sobre princípios de sistema e técnica de apoio e procedimentos de auditoria. Então, a gente tem uma série do ISOs 14000, eu falei ISOs 14000, porque é uma família 14000 que trata essa gestão ambiental. A 14001 é que trata diretamente sobre sistema de especificação de diretrizes para uso de sistema de gestão ambiental nas instituições, tá? Isso são algumas, pessoal, mas a gente tem 14.063, tem desde como organizado, tem ISOs que tratam até de como a organização da documentação tem que ser feita, tá? Não é algo simples. Aí, naquele conceito lá que a gente mostrou do PDCA, é basicamente a mesma coisa aqui que a gente fala sobre melhoria contínua. Pessoal, esse processo de melhoria contínua, PDCA, vocês podem ter ouvido em outro momento, porque ele também faz parte, é o princípio para programas de qualidade, por exemplo. Não só qualidade ambiental, mas de qualidade de processo, tá? Então, a mesma coisa, a gente tem um comprometimento em política, né? Essa política, ela é proposta pelos os níveis mais altos da administração da instituição. Há um planejamento. Após o planejamento, implementação e operação. Esse planejamento ele vai ser medido e avaliado, aquilo que a gente falou, né, de fazer o cheque. Após a cheque vão ser feitas críticas e, a partir da crítica, tomar ações para que essa melhoria, para que o funcionamento, se tiver bom, ainda melhore, se não tiver adequado, que seja feito o melhoramento dele, certo? Então, é um ciclo. A ideia das auditorias é bem isso, sempre estar avaliando. As auditorias devem sempre avaliar, né, se a operação, o funcionamento da instituição, ela está de acordo com os interesses e as políticas dessa instituição e com a qualidade que é devida. Se não, é avaliada, é feita essa auditoria, a partir dessa auditoria, tomada ações para que o objetivo seja alcançado. Aí aqui a gente está falando de outro instrumento, né, que aí é outro instrumento, né, e já saiu da instituição do saneamento ambiental, tá? Que trata, a gente já falou um pouco, né, dos espaços territoriais, dimensões, as condições ambientais das áreas são degradadas, não são degradadas, identificar o que foi ocupado, não foi ocupado e definir como ele pode ser usado, tá? Estabelecer quais são o objetivo de uso daquele solo, né? É toda uma organização. Geralmente, esse zoneamento ambiental, ele cabe dentro do plano diretor de uma cidade. Beleza? Tem outros instrumentos que eu vou falar para vocês sobre plano de manejo e tudo mais, mas hoje eu queria falar, basicamente, era só sobre esse, tá? Parar a apresentação aqui e vou parar a gravação.